Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Gratidão pela oportunidade de mais uma segunda-feira poder servir, poder estar aqui, compartilhar, ser gratos por mais uma semana que se inicia. Obrigada a todos que estão presentes. Deus os abençoe grandemente a vida de vocês, a semana de vocês. Que vocês encontrem a resposta que vocês buscam, que vocês encontrem e almejam a resolução, né, do problema, do desafio que você está passando, porque sim, todos nós temos os desafios, temos problemas, temos, né, vamos falar desafios, mas qual é o diferencial? É o que eu escolho fazer com esse desafio, né, o que eu escolho fazer diferente com esse desafio. O que esse desafio quer me ensinar e qual é o aprendizado que eu tiro dele, né? Porque tudo na vida é assim. Boa tarde, seja muito bem-vinda, bem-vindos. Então, com esse desafio, o que eu escolho fazer diferente? O que ele está me mostrando nesse desafio? Como eu vou olhar ele por outro ângulo, né? Por outro... tirar aprendizado mesmo, porque sim, às vezes acontece coisas que não estavam no nosso previsto, não estava no nosso, né, na nossa vida. E aí cabe a nós se desesperar, respirar, silenciar e buscar uma solução, porque sim, precisamos buscar uma solução. Tá, o que eu faço com isso agora, né? Então, o que isso quer me dizer? Sabe, fazer perguntas para esse desafio, para esse momento, cada um da nossa vida, porque todos nós temos algum momento, né? Uma hora tá, mas uma hora vem aquele desafio e fala, caramba, não, então o que eu tenho que aprender com isso? E ó, todo dia acontece, viu? Todo dia a gente tem que buscar, é um orar e vigiar eterno. É isso que eu falo pra vocês, meus amigos e amigas, nessa tarde de segunda-feira, dia 18 de maio. Primeiramente, só agradecer, só. Eu entro aqui de segunda pra, sabe, de gratidão mesmo, e do meu sentir, e o que vier. Vim aqui no jardim, o tempo tá de chuva, mas vamos aqui. Então eu desejo uma tarde, uma semana abençoada a todos vocês. E quem for assistir depois também. Que Deus os abençoe grandemente. E o que me veio muito essa semana, do que falar, do que eu sentir, o que veio muito foi hoje falar sobre o relacionamento amoroso. Porque sim, né? A gente tem as 5 áreas da felicidade, né? O relacionamento tanto amoroso quanto o relacionamento com nossa família, nossos familiares, com as pessoas. Temos a espiritualidade, temos a carreira, temos o financeiro, temos a nossa saúde, né? Então, assim, cada semana, vem um, né? E de hoje veio o relacionamento amoroso. Porque sim, né? A gente acha que a grama do vizinho é mais verdinha, né? Deixa eu passar o caminhão aqui. A gente sempre acha que o relacionamento do vizinho é mais bonito, da nossa amiga é mais bonito, do outro é mais bonito. Gente, todo mundo tem os seus desafios no relacionamento. Todo mundo. Não sei qual, né? Mas às vezes o casal tem muitos anos de vida junto, de convívio junto, mas não tem um relacionamento assim de conversa, sabe? Às vezes a mulher não consegue falar o que ela tá sentindo pro marido, mesmo o marido pra mulher. Isso a gente fala que são conversas difíceis, né? Que tem que ter no relacionamento. Então às vezes é mais fácil achar bonito o casamento, o relacionamento do vizinho, da vizinha, né? O modo de dizer, eu quero dizer aqui. Do que olhar pra gente mesmo, né? Pra olhar pro nosso relacionamento. O que eu preciso melhorar? Tá. Né? O que eu preciso... eu preciso conversar tal coisa com meu esposo, com a minha esposa, com o meu parceiro, com a minha parceira. E a gente não tem essa conversa, esse diálogo. Acaba indo empurrando, que nem o outro, né? Vai levando. E não, meus amigos e amigas. A gente veio aqui pra ser feliz. Lembra? Ser feliz. Em todas as áreas. E principalmente no relacionamento amoroso. Porque pensa, né? Ter um relacionamento gostoso, de conversa, né, de carinho, de amizade, de troca. Porque lembre-se que um dia vamos envelhecer. E melhor lugar para você envelhecer
é estando ao lado de alguém que você pode ter esse carinho, essas trocas, essas conversas, né? Eu acredito que muitos também já passaram pelo desafio do luto, né? Muitos podem hoje não estão ao lado do seu parceiro, da sua parceira, do seu esposo, da sua esposa, né? Porque isso a gente não controla, né? A morte a gente não controla. E quantos casais que estão passando, vivendo isso hoje? Quantos relacionamentos estão passando por isso hoje? Imagina quantas coisas deixaram de dizer, quantas coisas deixaram de falar, né? Porque do nada, né? A gente sabe que a gente não sabe o dia que vai ser. A gente só sabe que vai ter, mas a gente não sabe quando. Então, às vezes, quantas vezes a gente deixou de de falar que te amo, dar um abraço, ou um simples olhar, né? Para a pessoa né, que é seu companheiro, seu amor. Você não falou por bobeira, por ego, por orgulho. Ai, porque a pessoa não fez tal coisa. Ai, porque a pessoa... Gente, né? Em relacionamento, a gente tem que ser maduro, né? Não ser criança, né? A pessoa, você pode estar tantos anos com ela, mas ela não sabe, ela não tem bola de cristal. Você tem que chegar na pessoa e falar. Então, às vezes você precisa falar, tô sentindo isso, isso, isso. Eu gostaria assim, assim, assado. É assim. Conversar, francamente, aberto. Por que me veio muito forte isso de falar esse sentimento hoje? Porque como eu converso com bastante pessoas, tenho amizade com bastante pessoas, a gente vai escutando, né? As conversas. E assim, pessoas relatam que o que ela só queria ter é chegar em casa e ter assim, ó, um abraço da esposa. Sabe, um abraço do esposo, sabe, sentar e conversar, ficar ali quietinho, sabe, às vezes é só isso. E aí vem a cobrança, né? Mas o marido tá cansado, ou a esposa tá cansada, aí vem um monte de cobrança. Então é um orar e vigiar, um relacionamento, para ele ser duradouro, é um eterno orar e vigiar e tem que ser assim, das duas partes, né? Então, das duas partes. Não só um fazer e o outro só receber, ou o outro fazer e só receber. Tem que ser, é uma aliança, né? Que fala, né? Por isso que fala, né? Aliança. É uma aliança, né? Os dois juntos, o mesmo propósito, com amor, carinho, né? Porque ali se constitui uma família, os filhos. E aí os filhos vai vendo esse relacionamento, esse amor, essa união. Isso faz toda a diferença num casamento, num relacionamento, as crianças, os filhos vendo isso, né? É saudável. Não sei o seu caso, né, a pessoa que está aqui assistindo depois, pode ter acontecido algo, como eu falei, né, do luto, ou pode ter o caso da separação. Aqui ninguém é perfeito, nem somos perfeitos, ninguém é perfeito, né? Perfeito só Deus, só Jesus. Não deu certo, tudo bem. Mas os filhos não precisa ficar nesse meio de briga, meio de discussões, né? Não deu certo o quê? O relacionamento entre homem e mulher. Agora o relacionamento pai e mãe vai ser eterno, mesmo que houve a separação do homem e da mulher. Mas o relacionamento de pai e mãe é eterno. Então as crianças, os filhos, não precisa ficar, né? Eu acredito que tendo sendo adultos, né, uma mentalidade, uma inteligência emocional de separar as coisas. O nosso casamento não deu certo, o nosso relacionamento não deu certo, mas como pai e como mãe vamos seguir, né, da melhor forma para o bem dos nossos filhos. Então eu acredito que isso faz toda a diferença também, toda a diferença. A gente escuta muitas e vai a propaganda de novo do gás. A gente ouve muita coisa, sabe, gente? Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Deus os abençoe grandemente. Eu ouço muita coisa e às vezes o que eu mais ouço é isso, sabe? A criança no meio disso, o filho no meio disso, não precisa. Não deu certo, eu acho assim, ó. Fazer de tudo pra dar certo, né? Fazer de tudo. Gente, tô falando que tá vindo forte aqui pra falar. Que às vezes você acha que o relacionamento do outro, né? Do vizinho, não sei de quem, é melhor. Mas às vezes é só o seu que precisa ter algum reajuste, alguma conversa que precisa, né? Pra evitar
né, tanto desgaste. Mas aconteceu que não deu certo, não teve jeito. Fez de tudo, o homem fez de tudo, a mulher fez de tudo, o casal fez de tudo, não deu certo. Teve que separar. Mas separe o relacionamento, mas não separe a relação entre seus filhos, né? O pai e a mãe vão ser sempre. Então, para a criança conviver com os pais, mesmo eles tendo outros relacionamentos, se relacionando de novo, mas não deixar separar a família, né? O amor, a bênção ali, né? Os filhos crescendo num ambiente saudável, um ambiente de leveza, sem falar mal do outro, né? Porque tem muitos... Gente, eu tô falando que vem, né? Não é coisa de julgamento, mas às vezes a pessoa separa e depois fica falando pros filhos: o seu pai é isso, a sua mãe é aquilo. Não faça isso, a criança não tem... É um peso muito grande para a criança ouvir isso, sabe? É muito grande, a criança não precisa disso. Deixa ela com a imagem do pai, deixa ela da imagem da mãe. Adultos se resolve de uma forma. Não põe as crianças no meio disso. As crianças não precisam passar por isso, né? É isso. E assim, eu ouço muito que a pessoa, às vezes, ela só quer chegar em casa, ela quer um abraço. Ela quer: oi, como tá tudo bem? Como foi seu dia? Como foi sua semana? Né? Que às vezes tem muitos maridos que viajam fora, ou mesmo mulheres. Gente, aqui né? Não tô separando gêneros, pelo amor de Deus, mas né, tanto para o homem como para a mulher, como pro seu parceiro, sua parceira. Tantos que vivem, né? Às vezes longe, depois só vem no final de semana, ou né, por conta do trabalho, porque preza pelo quê? Preza por honrar as responsabilidades, né? Um pai de família, uma mãe de família, ela honra em prezar suas responsabilidades. Então ela se dedica ao máximo. E tem muitas famílias que têm esse relacionamento, onde eu trabalho em outra cidade, em outro local, fora, passa viajando. Mas ela não vê a hora de chegar em casa, né? De voltar para casa, de voltar para a pessoa que ela ama, quem tá esperando ela. Então, como ela quer ser recebida, né? Com cobranças? Não, né? Ela quer ser recebida, né? Com afeto, com carinho, com amor. E eu não sei, eu sinto que tem muitas que falta isso. Muitas pessoas falta isso. E para um relacionamento ser duradouro, ser gostoso, amoroso, às vezes só falta a pessoa ceder um pouquinho, né? Porque a gente sabe, relacionamento não é fácil. Não é, porque são duas pessoas diferentes vivendo no mesmo lugar. E às vezes o que precisa um pouquinho é resiliência, ceder, conhecer, conversar mais com a pessoa, parar, vamos conversar. Tem aquela conversa difícil mesmo. Ou às vezes nem é difícil, né? É só uma conversa gostosa, né? Sabe, fluir assim? Vamos conversar. E aí quando vê... É isso que veio hoje para falar. A gente vê que a humanidade passando por grandes desafios, por grandes momentos difíceis aí, vamos por desafios. E a família as famílias estão sendo, não todas, mas muita gente vê que tá tendo muitas crenças que limitam, muitas coisas que desafiam, que hoje a pessoa às vezes não tem muita paciência, já quer largar, já quer separar, já quer... Calma, respira, né? É um momento, é uma fase, né? Tudo é uma fase. Nossa vida é assim. Tanto no relacionamento, na empresa, no trabalho, tudo tem a fase. No casamento também, no relacionamento também tem a fase. Vai ser todo dia alegria, bênçãos e amor. Tem um dia que vai ser mais difícil, mais desafiador. Mas tem que ter clareza. Por isso que eu falo muito que a gente tem que silenciar nossa mente e conversar com Deus, sabe? Pedir um entendimento para aquela situação. Como eu posso resolver isso? Né? Às vezes no momento, no calor, né, da discussão, a gente fala coisa que não deve, né? Que magoa, que ofende, que machuca. E aqui eu vou falar por mim. As mulheres são muito sensíveis. Não que os homens não são, homens também são. Mas as mulheres são muito sensíveis. E se ela tá dependendo da lua, porque tem isso, as mulheres somos pela fase da lua.
Depende da lua que a mulher tá, ela tá mais sensível. E talvez o que você fala pode ser uma coisinha boba, mas para ela vai virar um negócio enorme, gigante, que magoa. E a gente sabe que mulher magoada é complicado. Então assim, a gente tem que pensar bem, orar e vigiar, buscar olhar para dentro de nós mesmos, sabe? O que a gente quer, o que a gente busca. Eu quero ser feliz no meu relacionamento. Então como eu tenho que me comportar, né? Como eu tenho que agir, né? Se eu tô indo pelo caminho certo, se eu não tô, buscar conselhos ou mesmo conversar, né, com a pessoa. E falar, ó, aquilo que você falou me magoou, me machucou. Sabe, não deixar passar? Às vezes é bom esperar passar o momento do calor, da emoção aí, né? Da discussão. Mas aí chega e fala assim, ó, aquele dia que você tava assim, eu percebi que você tava de cabeça quente, eu percebi que você não tava legal. Então eu fiquei chateada, fiquei magoada. Isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Para nós termos um relacionamento saudável, é assim, é conversas francas. Tem que ter conversas, né, de adulto, né? Não falar, não ficar brigada, não ficar emburrada, não. É sentar e conversar. Falar, ó, não gostei do que aconteceu, não gostei do que você falou, tal coisa. É conversar abertamente. E sempre também, claro, evitar na frente dos filhos, das crianças, não precisam de ouvir todo esse peso, de ouvir tudo, né? Essa energia, porque nós somos energia, então não precisa depositar essa energia negativa nas crianças, nos filhos, né? Não precisa disso. E se você tiver algum problema, resolva com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu marido, com a sua mulher. Também não despejar na criança, no seu filho. Eles não precisam saber disso, não precisam. Os filhos não têm que carregar carga emocional. Lembra quando na primeira live eu falei daquele livro da nossa criança interior? Que lá tem um casal que ele tinha... A criança dele gritava porque a mulher tinha esquecido tal coisa no mercado que ele gostava. Mas ela não esqueceu de propósito, ela não esqueceu por quê? Não, ela esqueceu porque na correria ali no negócio ela pegou e nem... Entendeu? E ele se sentiu totalmente ofendido, brigou com ela. Então, tá vendo? É por isso que a gente tem que se conhecer. Olha uma coisa que leva a outra. Então, quando você lê um livro desse, acolhendo a sua criança interior, entende que a pessoa não reagiu por maldade. Ela reagiu porque na hora ela nem passou, ela foi lá com tanta coisa, ela foi lá, pegou o que tinha que pegar. Mas não lembrou de comprar um produto que o marido gostava. Não fez por mal. E mesmo a mulher, às vezes ela espera que o marido venha com alguma coisa. Ah, ele não lembrou, ele esqueceu. Mas gente, mas não fez por mal. Porque passou, é tanta coisa. Então a gente tem que ter a mentalidade de olhar para o todo, né? Não olhar só para nós, só para eu. Ai, não atendeu a minha necessidade. Ai, não trouxe o que eu gosto. Ai, gente, a gente tem que ser adulto, né? A pessoa tá lá com tanta coisa, ela não vai ficar, né? Se ela esqueceu, não esqueceu porque ela não gosta de você. Não, ela esqueceu porque esqueceu. A gente é ser humano. Então é isso, conhecer a ti mesmo, né? Conhecer a ti mesmo para ter um relacionamento saudável. Primeiro a gente cuida da gente, se olha, se entende, que aí a gente consegue construir um casamento, um relacionamento saudável, com amor, com carinho, com respeito. Que eu acredito que no mundo de hoje a gente tem que mudar a nossa mentalidade, começar a olhar primeiro para dentro de nós, buscar a nossa cura interior, buscar ajuda quando for o caso, porque a gente está vendo tanta coisa assim acontecendo, que isso às vezes fala, meu Deus, século 21 e a gente ainda vendo coisas que não é necessário mais, por falta de mentalidade. Infelizmente ainda está faltando muita mentalidade, as pessoas estão precisando muito despertar. Então assim, por isso que me vem muito forte de vir falar disso. Abrace e beije e agradece o seu parceiro, a sua parceira, seu marido, sua mulher no dia de hoje. Às vezes você fica achando que a grama do vizinho é mais verdinha, mas é a sua, aí na sua casa.
Às vezes ela tá só precisando ser aparada, molhada, né? Leve isso para o, né? Às vezes é só um carinho, é só um olhar, é um muito obrigada. Agradece a pessoa que tá do seu lado, né? Porque quantos queria só estar dando um abraço hoje e não pôde? Quantos só queria falar um te amo hoje e não pôde? Né? Então, quanta coisa. Às vezes a gente deixa de agradecer por coisas bobas, a gente deixa de dar um abraço, de dar um beijo na pessoa que a gente ama por bobeira. Então, eu acho que já não cabe mais. Já somos adultos, temos que amadurecer, principalmente a nossa mentalidade, para fazermos diferente, para sermos melhores. Melhores no sentido assim, com a nossa consciência, viu? Não é melhor que o outro, pelo amor de Deus. Melhor com a nossa consciência, sabe? De hoje eu agradeci pela minha família, eu agradeci pela minha saúde, eu agradeci pela minha água, pelo meu trabalho, pela minha família, pelo meu parceiro, pela minha parceira, pelo meu marido, pela minha esposa. Eu sou grata. A gratidão é em primeiro lugar. E tudo se ajeita, tudo se caminha para o bem. Nosso relacionamento é meio capenga. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, né? Que às vezes é só um reajuste, né? Só um reajuste, que nem eu falei. A grama é mais verdinha por quê? Talvez porque está sendo regada todos os dias. No tempo certo ela é aparada, né? Então é isso, né? Deixar de olhar para o fora, deixar de olhar para o externo e olhar para dentro de que você já tem, que às vezes você já tem uma família feliz, você já tem uma família abençoada, você já tem tudo o que você precisa. Só não é grato. Então às vezes aquilo que falta é ser grato, agradecer. É isso. Olhar para o céu e falar obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo meu trabalho, pela minha família, pela família que eu constituí, pelo amor que eu tenho, a pessoa que está ao meu lado. Agradece. E você que esteja nessa live, ouvindo, eu vou ouvindo depois, e fala assim, no momento eu não tenho um amor. Ainda você não tem. Mas não fique desesperada. Primeiro, se conheça primeiro, se acolha primeiro, sabe? Eu busco um relacionamento assim. Como você quer um novo relacionamento? Se abra. Primeiro você tem que se abrir para um novo relacionamento. E depois que você se abrir, mas como você quer esse novo relacionamento? Você tem que já imaginar como você quer. Como você quer a pessoa ao seu lado. Sabe? Fazer tipo um quadro do sonho. Isso estou falando para quem está sozinho, hein? Tipo um quadro do sonho. Porque sim, gente, estamos aqui para ser felizes. E você tá aqui para ser feliz em todas as áreas da sua vida. Então, se você no momento não está com alguém, desenhe aí no seu quadro do sonho como você quer seu novo relacionamento, como você quer que ele seja. É um quadro, literalmente um quadro dos sonhos. Porque não vai vir uma pessoa assim do nada, do jeito que você quer. Não, você tem que desenhar e se visualizar com essa pessoa ao seu lado todos os dias. Sabe, com respeito, com amor, com carinho, se abrir para o universo. Tudo na nossa vida, a gente tem que se abrir para o universo para as coisas virem para nós. Certo? Muito obrigada. E eu acredito que assim, o novo amor, para quem está sozinho, mesmo que você tenha, não sei quantos anos, gente... teve casamentos que depois de 50 anos a pessoa ficou viúva ou separou, ela encontrou um novo amor, um verdadeiro amor, um outro amor e foi feliz até o final da vida. Então não tem essa de falar, já tô velho, gente, não tem isso. Ser feliz no relacionamento afetivo, amoroso, é isso que eu falei pra vocês, é aquela pessoa que você vai poder conversar com ela, sabe? Trocar. Sabe, poder sentar e conversar horas. Então é isso, é envelhecer junto, conversando, sabe? E parar de se comparar e principalmente parar de olhar que a grama do vizinho é mais verdinha que a sua e cuidar da sua grama, cuidar do seu jardim, que ele vai florescerá no momento certo, no momento oportuno. E o seu casamento, o seu relacionamento também vai florescerá no momento certo, no momento oportuno, né? Não só um cobrar e o outro ceder, ou só o outro
cobrar, porque, né, tem que ter uma aliança ali, uma união de amor, de compreensão, de carinho e de conversas difíceis e de conversas saudáveis, não é verdade? Então, são toda segunda-feira. O meu sentir de hoje foi sobre relacionamento amoroso, porque eu sinto que muitos casais estão passando por esses perrengues, muitos relacionamentos estão passando por esses perrengues, né? Eu já passei também, todos nós passamos por perrengues, todos nós. E não pôr os filhos no meio desses perrengues, né? Ser adultos, porque o pai e a mãe vai ser eterno. Então, se o relacionamento amoroso entre o homem e a mulher não deu certo, é uma coisa. Agora, o relacionamento entre pai e mãe dessa criança, desse filho, é o resto da vida. Não precisa misturar, né? Falar para seu filho, ó, o nosso relacionamento entre homem e mulher não deu certo. Mas nós, como pai e mãe, assumindo a responsabilidade, seremos pai e mãe até o fim. Entendeu? Então, é isso que faz o diferencial na família, né? Porque a gente sabe que muitos relacionamentos não dão certo. Às vezes o marido fez de tudo, a mulher fez de tudo, não deu. Tudo bem. Mas o filho desse relacionamento, ele não tem nada a ver com a história, que não deu certo. Né? A criança não tem nada a ver com isso. Então vai ser pai e mãe eterno deles. Então não misture os seus perrengues, os seus, né, com... É muito peso para a criança não precisa. Ela não precisa disso. Ela precisa ter uma imagem de um pai responsável e de uma mãe responsável, né? E como adultos que somos, é assim que a gente tem que mostrar para nossos filhos. Não, nosso casamento não deu certo, nosso relacionamento não deu certo. Mas como um pai e mãe responsáveis, a gente vai amar e respeitar você, certo? Tomara que ter dado para ajudar aí a todos nós, que ter dado para abrir um pouco a mente, porque abre a minha, primeiro para meus ouvidos, abre a minha mente também. Vim aqui falar, vim me expor, me abrir, e é o meu sentir, e meu sentir veio para falar muito isso essa semana. E vamos tirar uma cartinha para terminar? Vamos tirar uma cartinha do nosso Jardim dos Anjos, que eu adoro, eu acredito que vocês também, que acho que é o momento melhor da live, no final da live. É a nossa cartinha que nos guia, que nos orienta, nossos anjos. Hoje é dia 18, então vamos tirar 18 cartas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha a abundância! Abundância para mim, para você e todos que estão na live. Muita abundância. Abundância de amor, abundância de alegria, abundância no seu relacionamento. E vamos então ler a cartinha da abundância. Coisa mais linda, de gratidão. Mais uma bênção na nossa vida no dia de hoje. Assim como uma flor, eu falando do jardim, hein? Assim como uma flor desabrocha, o vento sopra e as árvores crescem, do mesmo modo podemos de um momento para outro entrar em sintonia com a vida. Oh, no amor também, hein? Quando isso acontece, a abundância se torna natural. Quando nos reconectamos com a nossa verdadeira natureza, abrimos portas mágicas para que toda a abundância do universo se derrame amorosamente e sobre a nossa vida. Nenhum esforço é necessário para que isso aconteça. Nenhum esforço. Você e toda a riqueza do universo simplesmente se tornam um só. Algumas pessoas sentem dificuldade em vivenciar prosperidade na vida e não sabem por que isso acontece. Muitas vezes, por mais que se esforce, não consegue atingir os resultados que gostariam de ter. Preste atenção para manifestar a prosperidade, você precisa voltar a se sentir parte do universo. Ó. Se sentir parte do universo. Essa é uma chave que você deve usar. A sua sensação de abandono e separação é o que o mantém aprisionado numa vida limitada, muito aquém das suas reais possibilidades. É a sua reconexão com sua essência divina que permite a abundância no universo se manifeste em todas as áreas de sua vida. E hoje, claramente, na sua área amorosa, de relacionamento amoroso. Como uma cachoeira dourada de luz e prosperidade.
Abundância não significa ter muito de algo, e sim ter tudo de que você precisa para ser verdadeiramente feliz. Então, lembra que eu falei? Às vezes você já tem tudo aí na sua casa, você só não agradece. Então, nos relacionamentos, ó, tudo que precisa ser feliz inclui relacionamentos, amizades, trabalho, alegria, oportunidades e também energia material que lhe permite uma vida plena. Opa, receba e agradeça, gente. Receba e agradeça. Todas as pessoas podem viver de modo próspero e feliz. Esta carta veio dizer a você hoje que a abundância divina é uma possibilidade nesse exato momento de sua vida. Pare de desperdiçar a sua energia com medos, reclamações ou dúvidas. Não importa qual seja a sua situação neste momento, confie. A abundância do universo está fluindo como uma onda dourada em sua direção, trazendo com ela tudo o que ela precisa neste momento, tudo que você precisa nesse momento. As suas necessidades serão supridas. Feche os olhos e abra-se para toda a beleza e riqueza que em breve chegará até você. Receba e agradeça, universo. É isso aí, gente. A carta da abundância para o dia de hoje, para fechar nossa live. Toda segunda-feira eu venho aqui à tarde, no meu sentir, a palavra que veio. Hoje foi muito falar sobre relacionamentos amorosos, né? Como está o seu relacionamento aí com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu companheiro, sua companheira, com o seu marido, com a sua mulher. E no final veio a carta da abundância. Então, que você tenha um amor próspero e abundante. E que seja próspero em todas as áreas da sua vida. Sim, porque você já tem tudo o que você precisa. Você que está aqui nesta live hoje e vai assistir depois, você já tem tudo o que você precisa nesse momento. Seja grato. Muito obrigada. Eu vou me curar da depressão e ansiedade. Com certeza vai, Lucas, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você deve ter procurado ajuda já, né? Se não, por favor, procure ajuda. Porque essa depressão está querendo te dizer algo. Você sabe que muitas pessoas que têm depressão, que no fundo ela tem algo muito maior dentro dela que ela tem que pôr para fora. Então a depressão vem, que a gente fala que é a noite escura da alma, que aí você fica trancado nessa depressão, aí você, na meditação, na mentalidade, sabe, fazendo mesmo meditação, você consegue tirar algo dessa depressão, que ela vai se transformar numa luz que vai ajudar outras pessoas. E eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas. Com a sua cura é o quê? É ajudar outras pessoas. Não espere para ser totalmente curado. Já agora, nesse processo de cura, você ajudará outras pessoas que também estão passando por isso. Porque quantos meu amigo está passando pela depressão? Muito, a gente está vendo muita coisa na humanidade. E isso veio para você, que é para você se olhar para dentro, para olhar, para você fazer uma mentalidade, como se diz? Se fechar mesmo dentro de você e na meditação você encontrar a resposta. E essa resposta vai ser a cura sua e para outras pessoas. Pode ter certeza disso, meu amigo. Deus abençoe grandemente, viu? Grandemente mesmo, que você já está curado da depressão. Você já está curado. Fique em paz. Vai dar tudo certo e você vai ajudar muitas pessoas. Você é uma estrela que veio aqui para ser feliz e para levar felicidade para muitas pessoas, viu? Gente, muito obrigada. Até mais. Até segunda-feira que vem. Se Deus nos permitir, estarei aqui novamente com vocês. Lucas é o quê? Ele é mesmo uma estrela. Tchau, gente. Até.